Bom dia, bom dia, bom dia para você e para todos aqueles que vai me ouvir nesta manhã. Ô glória! Dia 30 de dezembro, praticamente finalizou o ano, hein? Ô glória! 30 de dezembro, 7 horas 20 minutos, 7 horas 20 minutos aqui na cidade abençoada, maravilhosa. Estamos aqui no estado de São Paulo por enquanto. A última palavra é a do Senhor. Já estamos aqui, já fizemos um cafezinho nessa manhã, né? Cafezinho abençoado, cafezinho do Leôncio. Glória a Deus, aleluia. Como que foi tua noite? Bem? Você dormiu bem? Passou bem? Como que está a sua perspectiva para esse restante de fim de ano, para o próximo ano? São 23 graus aqui no estado de São Paulo, 23 graus, tempo quente. Tempo no estado da Bahia tá bom, Espírito Santo, no Brasil inteiro. Tá tudo bem, graças a Deus. Deus seja louvado. Daqui a pouco nós vamos fazer a oração pentecostal, oração abençoada, agradecendo a Deus por esse fim de ano. Até aqui nos ajudou o Senhor, por isso estamos felizes. Amém? Deus tem uma cura, Deus tem uma libertação para a sua vida nesta manhã, nesse dia. Deus tem algo a fazer na sua vida. Deus quer trabalhar na sua vida. Deus quer curar a sua alma, libertar a sua alma. Ontem eu vi falar de uma pessoa, de uma senhora de 50 anos. Gente, são coisas assim que eu vou comentar, não vou citar nome, que eu também não sei nome, e nem se eu soubesse eu não ia comentar, mas coisas que a gente fica assim estarrecido, sem saber talvez o motivo, porque uma pessoa cheia de saúde, cheia de vida, aparentemente, né, olhando, e a pessoa vai e suicida. Depois de uma festinha entre família, a pessoa vai e suicida. Irmãos, Deus me deu uma palavra aqui hoje, em Lucas capítulo 4. Eu estava aqui olhando Mateus capítulo 6 novamente, e nós falamos ontem a respeito da ansiedade, essas coisas que causam depressão, há muita preocupação que transforma em ansiedade, e a ansiedade ela vai causando um par de problemas. Nós falamos sobre isso ontem e podemos até voltar, queridos, a falar sobre isso. Mas Deus me deu uma palavra aqui no Mateus capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 13, mas eu vou fazer um breve comentário aqui, coisa rápida. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Querido, presta atenção aí, nota essa primeira mensagem, essa primeira palavra. Jesus cheio do Espírito Santo. E às vezes nós pensamos que a pessoa cheia do Espírito Santo, ele não é tentado. Volto a dizer, lá em Mateus também nós falamos a respeito do Senhor, de Mateus capítulo 6, versículo 3, para ele nos livrar da tentação. Falamos sobre tentação. E hoje Jesus, a palavra de Deus nos direciona novamente a isso. Porque muitas das vezes, querido, nós que se achamos cheios do Espírito Santo, às vezes nós pensamos ou achamos que não vamos ser tentados,
que nós, cheios do Espírito Santo, nós vamos, isso aí para nós é balela, não é nada, é algo que nós não devíamos preocupar nem imaginar. Então, eu fico grato a Deus por trazer essa palavra ao meu coração nessa manhã, irmãos, que eu nunca fiz vídeo, eu não lembro de ter feito vídeo em cima disso aqui, dessa palavra. Se Jesus, aqui ele estava representando como homem, nessa passagem aqui, ele estava representando como homem, 100% homem. Nós sabemos que ele era 100% Deus, né? Mas ele não usava os métodos de um Deus, porque o Deus aqui nessa causa aqui, ele podia pedir fogo do céu e queimar Satanás na hora, não, mas ele permaneceu como homem, dando a experiência para nós e mostrando para nós. Querido, se nós não tiver revestido do poder de Deus e da palavra, conhecimento, isso aqui fala sobre conhecimento, querido. Isso aqui fala sobre conhecimento, porque se nós também não estiver cheios de conhecimento de Deus, olha, nós não vamos conseguir vencer as tentações, não. Nós podemos estar cheios do Espírito de Deus. E vou te falar uma coisa, não pensa você que falar em línguas expulsa Satanás, não. Não, às vezes a pessoa acha que ele vai falar em língua e vai expulsar diabo, não. Não é assim não. Tentação é algo forte. Tentação é algo que te leva a provocar situações inadequadas para você. Então, presta atenção que Jesus foi aqui tentado. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo Espírito. Logo depois que ele foi batizado nas águas ali, que ele voltou do Jordão. Voltou do Jordão, essa palavra nos leva para lá, para João Batista, né? Passou por ali, se fez como homem mesmo que necessita, depois de ter um encontro com Jesus, é necessário passar pelo batismo das águas, por imersão. Ele passou por ali, ele teve um encontro ali, inclusive João falou que não era digno de desatar a sandália dele, porque ele era maior, mas Jesus não estava vendo como maior, Jesus estava se apresentando como servo, como o menor. É outra apresentação, é outro motivo de nós se espelhar em Jesus nessa parte também, que nós não somos nada. Que a teologia, não é que é ruim, teologia significa estudo da palavra, conhecimento da palavra, mas não significa que a pessoa fez teologia, fez doutorado, fez mestrado, se acha o bambambam, não, querido. Não acha não que o diabo, ele não tem medo de diploma seu, não. Ele não tem medo de canudo seu, não. Amém? Inclusive teve uma época que está encaixada aqui dentro desse texto. Teve uma época que eu frequentava a Igreja Presbiteriana Renovada, eu era presbítero e dirigia um culto de quinta-feira de libertação, e tinha lá um presbítero lá, eu não me lembro o nome dele aqui agora, se eu lembrar eu falo, não tem problema não, ele está na dele lá, em Governador Valadares. Eu fazia esse trabalho de libertação, sempre gostei de orar nos montes na madrugada, buscar a Deus, ler Bíblia, estudar alguns livros. E aí esse presbítero virou para mim e falou assim: e aí, cadê seu canudo? Falei, canudo? Eu nem estava ligado nesse negócio de canudo. Falei, o que é canudo? O que é isso? Falou, canudo é o diploma, meu. Se não estudar e não tiver canudo, você não vale de nada. Eu falei, é? Falei, então tá bom. Então,
Já de cara isso aí, o camarada já me desfez porque ele tinha um canudo, porque ele tinha um diploma, feito lá um cursozinho lá qualquer, entendeu? Então, não significa, querido, Deus está me levando por esses lados aí, vamos lá. Não significa que você tem canudo, tem aí um diploma e expulsa Satanás, e Satanás não vai trabalhar na sua vida, te usar, entendeu? Não adianta não. A palavra de Deus aqui está mostrando que Jesus tinha acabado de sair do batismo nas águas e foi cheio do Espírito Santo. Ele estava cheio do Espírito Santo, mas a Bíblia aqui não fala, mas eu creio, acredito que Jesus, como homem, ele era um estudante da palavra de Deus. Eu acredito que na época dele ali em Nazaré, trabalhando junto com o pai na carpintaria, ele estudava livro. Eu acredito que José tinha na casa dele ali os pergaminhos, e naquela época não existia Bíblia, não existia isso aqui. Mas existiam os pergaminhos, onde eles anotavam, escreviam, e eu acredito que tinha, e acredito que Jesus, ele estudava, ele lia, ele procurava a ter conhecimento, acredito isso, com 100% eu acredito isso daí. Então isso demonstra, pelas respostas que ele deu para Satanás, aleluias, então ele tinha conhecimento. E outra coisa, querido, outra coisa, o homem ou a mulher cheio do Espírito Santo, se ele vigiava antes de ser batizado com o Espírito Santo, ele tem que vigiar dobrado. E aí ele recebe revelação quando ele se encaixa dentro da palavra de Deus, cheio do Espírito Santo, levando e prosseguindo em levar uma vida de santidade e fidelidade. Entendeu? Então, quanto mais a pessoa se aparta do mal, foi a revista da semana passada. Quando a pessoa se aparta do mal, foge do mal, né? Porque santificação é apartar daquilo que é ruim. Ser santo é apartar do mundanismo, das coisas que podem te levar a pecar, a ferir a tua própria integridade, o teu caráter, e principalmente ferir o caráter de Deus, como diz José lá no Egito. Quando ele foi agredido pela mulher lá de Potifar, ele falou: eu vou pecar contra meu Deus? De jeito nenhum, entendeu? Então nós temos que ver aquilo que glorifica a Deus e aquilo que não glorifica, para nós não ferir primeiramente a santidade de Deus. Então nós temos que ter cuidado. Se Jesus, isso mostra para nós que a pessoa é tentada por esse inimigo, que o inimigo das nossas almas, ele é tentado. A palavra de Deus fala que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Ele foi levado. Isso significa, querido, querida, que nós somos levados a passar por tentações. Nós somos levados a passar por provações. Por quê? Porque o intuito de Deus é nós se santificar a cada dia, para que possamos um dia morar no céu de glória com Ele. Nós não vamos, querido, não pensa você que você levando a vida torta, com mentira, com engano, qualquer coisinha você conta uma mentirinha porque não tem nada a ver. Qualquer coisa você defrauda os outros em qualquer outro tipo de coisa que pode ter, porque eu no meu trabalho, você na igreja ou em qualquer lugar, nós somos tendente ser levado por Satanás a fazer alguma coisa errada ali naquele local, entendeu? E aí, no decorrer desse tempo aí, é uma brecha que Satanás abre, que nós abrimos para Satanás, e ele entra pocando, ele entra destruindo, ele não quer saber não, meu amigo. Eu volto a falar, ele não quer saber se você tem diploma, se você tem doutorado, se você tem mestrado, se você tem o escambau lá, entendeu?
Ele não quer saber não. Ele vai te detonar, você e a sua família, se você não vigiar e ser prudente. É essa a palavra que Deus está me dando para você nesta manhã. E ela serve para mim, que se eu não vigiar e ser prudente, meu amigo, a coisa pega para o meu lado também. Então nós temos que passar por essa etapa. Por isso que eu volto lá em Mateus capítulo 6, versículo 13. Ajuda-nos, tira-nos, afasta-nos da tentação, Pai. Porque somente o Pai, em Jesus Cristo o Senhor, pode nos afastar da tentação, pode nos tirar da tentação, pode nos fazer correr da tentação, como fez com José do Egito. Porque de nós mesmo, querido e querida, não conseguimos. Nós não conseguimos, eu não consigo, você não consegue. Não adianta falar, não, eu sou cheio do Espírito Santo, e bate no peito, e fala em línguas, e tal. Não entra nessa não. Não entra nessa não, que o inimigo ele trabalha criando fortaleza na sua mente. Ele não chega e joga uma montanha na sua mente não. Ele começa com coisinhas minúsculas. Ele começa a soprar na tua mente coisinha minúscula. Vamos falar agora sobre essa tentação que essa senhora teve e chegou a ponto de suicidar. Você acha que isso aconteceu da noite para o dia? Eu te chamo você ao conselho aqui nesta manhã. É o que Deus colocou no meu coração. Qualquer atitude que você vê na tua família, querido, no meio da tua família, qualquer atitude que você vê que ela não está muito legal, seja você um observador, cheio do Espírito de Deus e um observador. Começa a orar a Deus por essa pessoa e procura conversar, dialogar com essa pessoa, para essa pessoa desabafar alguma coisa, porque certamente a pessoa está precisando de ajuda. Essa senhora certamente precisava de ajuda. Todo aquele que suicida, o diabo não deixa ele confessar por que ele está com aquilo. Geralmente o diabo não deixa a pessoa confessar. Ou talvez a pessoa tenta abrir e o outro não quer escutar ele. Eu tive um exemplo desse aqui dentro da igreja aqui, onde eu congrego, de um irmão que é muito amigo meu, conhecido. Ali nós oramos juntos. Ele chegou para mim e falou assim, eu tentei desabafar com uma pessoa aí e a pessoa não me deu ouvido, a pessoa não me deu crédito. Eu falei, irmão, tudo bem, vamos. E aí ele começou a desabafar a respeito da situação dele, da vida dele. Pai, nós falei, vamos orar, vamos continuar orando, porque, querido, se alguém tentar desabafar contigo, larga tudo, querido. Por mais que seja algo sério, você pede ali licença e escute a pessoa. Ah, mas eu já escutei isso N vezes. Não tem problema, querido. Escuta o desabafo da pessoa novamente. Escuta, porque de repente é naquela hora que Deus vai te usar para dar uma palavra. Deixa ele chorar no teu ombro. Deixa ele falar. Nós temos, às vezes, possibilidade de impedir um crime, um suicídio, alguma coisa, e nós não façamos por achar que nós somos bambambam, e não estou nem aí, isso acontece mesmo, e é desse jeito mesmo, e a pessoa acaba provocando uma situação muito grande. Então, querido, seja vigilante e sóbrio, assim diz a palavra do Senhor em 1 Pedro. Porque o inimigo das nossas almas, ele está nos espreitando a milésimo de segundo. Ele está ao nosso derredor para te tentar, para fazer um tantão de coisa contigo. E eu continuo essa mensagem amanhã, se Deus assim me permitir, porque eu quero falar cada detalhe da tentação de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai querido, Deus soberano, eu coloco minha vida, a vida desse irmão, dessa irmã, dessa pessoa nas tuas mãos. Peço ao Senhor, Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, ajuda-nos
a fugir da tentação. Seja ela qualquer tipo de tentação que o diabo, o inimigo das nossas almas, tentar contra nós. Fortalece no Senhor, no teu espírito. Fortalece no poder do Senhor, Pai, nesta manhã. Fortalece essa família. Dá a nós discernimento diferenciado. Pai querido, ensina-nos a vigiar, ser prudente e fugir da aparência do mal, Pai querido. Guarda essa família. Dá-nos um dia abençoado. Dá-nos uma terça-feira abençoada, hoje 30 de dezembro, Pai. Em nome de Jesus, e muito obrigado, porque até aqui nos ajudou o Senhor, amém? Receba cura, libertação e salvação através dessa palavra. Se você ainda não aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, erga a tua mão, aceita Ele como Senhor e Salvador, porque Ele já te aceitou, amém? Que Deus te abençoe poderosamente, um beijo no coração do irmão Leôncio Gama, e que você tenha um fim de ano. Cuidado com as festas, muito cuidado com as festas, entendeu? Se você notar alguma coisa diferente na festa, aonde você estiver, sai fora, vai para sua casa, vai descansar, dormir, é o melhor que você pode fazer, amém? Que Deus te abençoe poderosamente, amém.